Você já sentiu que o mundo ao seu redor é um turbilhão constante, uma tempestade implacável de desafios, expectativas e emoções avassaladoras? Já observou aqueles que parecem navegar por essa turbulência com uma calma surpreendente, cujas decisões parecem esculpidas em rocha, imunes à fúria dos ventos? Talvez você se sinta assim, preso em um ciclo de reatividade, onde cada contratempo, cada palavra áspera, cada falha percebida o desestabiliza, roubando sua paz e obscurecendo sua visão. É natural. Vivemos em uma era onde a vulnerabilidade é muitas vezes mal interpretada, onde mostrar qualquer sinal de fraqueza é visto como um convite à exploração. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira força não reside em construir muros impenetráveis em torno do seu coração, mas sim em dominar a arte de gerenciar as correntes internas que nos impulsionam e, por vezes, nos afogam? E se a serenidade que você admira em outros não fosse uma ausência de sentimentos, mas sim um controle magistral sobre eles? Pense na imagem poderosa de um estrategista habilidoso. Aquele que, em meio ao caos mais absoluto, mantém a mente clara, a visão afiada, capaz de antecipar movimentos e traçar rotas de sucesso. Essa não é uma figura desprovida de emoção, mas sim alguém que aprendeu a canalizar suas energias, a separar o sinal do ruído, a não permitir que a tempestade externa dite a paisagem interna. Este é o cerne da jornada que estamos prestes a iniciar juntos. Não se trata de um convite à insensibilidade ou a uma frieza calculista que aliena e afasta. Pelo contrário, é um mergulho profundo nas artes do autodomínio, um desvendar de segredos ancestrais sobre como a clareza mental pode se tornar sua arma mais poderosa, sua bússola inabalável. Em um mundo que frequentemente confunde a demonstração de sentimentos com a falta de controle, é fácil cair na armadilha de acreditar que ser emocionalmente reservado é o caminho para o poder. No entanto, a história e a sabedoria nos mostram um caminho diferente, um caminho que honra a complexidade da experiência humana, mas que, ao mesmo tempo, exige um nível de autoconsciência e autogestão que poucos realmente cultivam. Imagine líderes, pensadores, inovadores que, diante de pressões monumentais, conseguiram manter a compostura, tomar decisões difíceis e guiar suas visões à realidade. O que eles possuíam que nós, em nossos momentos de maior fragilidade, parecemos perder? A resposta reside em um domínio interno, uma capacidade de observar a si mesmo e ao mundo com uma perspectiva que transcende a reatividade imediata. Esta exploração não é um exercício acadêmico, é um chamado à ação para sua própria vida. É sobre reconhecer a força latente dentro de você, a capacidade de transformar sua experiência de ser levado pela correnteza para ser o capitão do seu próprio navio. Veremos como indivíduos notáveis, desde figuras históricas cujas estratégias moldaram o curso das nações, até aqueles que transformaram suas próprias vidas através de uma profunda compreensão de si mesmos, dominaram a arte de gerenciar suas emoções. Eles não eliminaram o medo, a raiva ou a tristeza. Eles os entenderam, os processaram e os usaram como combustível, não como âncoras. Prepare-se para ver a resiliência não como uma característica inata, mas como uma habilidade cultivável, uma arte que pode ser aprendida e aperfeiçoada. O verdadeiro poder, você descobrirá, não está na ausência de sentimentos, mas no controle absoluto sobre como eles o afetam e sobre como você escolhe responder a eles. Este é um convite para desvendar a força interior que reside em você, capacitando-o a navegar pelos desafios da vida com uma confiança inabalável e uma perspicácia que poucos ousam possuir. É hora de olhar para dentro e descobrir o estrategista que sempre esteve lá, esperando para ser despertado. É crucial reconhecer as raízes dessa aparente frieza emocional que muitos buscam ou admiram. Frequentemente, ela nasce de uma necessidade inconsciente de autoproteção, uma armadura forjada a partir de experiências passadas, onde a expressão emocional foi recebida com julgamento, rejeição ou, pior, exploração. Pense em um jardineiro que, após ter suas flores mais delicadas pisoteadas, decide cultivar apenas cactos resistentes. Há uma lógica de sobrevivência nessa escolha.
uma estratégia para evitar a dor da perda. Contudo, essa mesma estratégia, ao ser aplicada às nossas interações e ao nosso mundo interior, pode nos privar da beleza e da vitalidade que vem da vulnerabilidade genuína e da conexão profunda. O incômodo que sentimos com a frieza alheia, ou que tememos em nós mesmos, muitas vezes não é um ataque à ausência de sentimento, mas sim a percepção de uma desconexão, de uma barreira que impede a empatia e a compreensão mútua. Aprofundando nessa dinâmica, percebemos que muitas das nossas reações emocionais intensas são, na verdade, ecos de feridas antigas, padrões de resposta condicionados por eventos passados que moldaram nossa percepção de segurança e pertencimento. Quando nos sentimos ameaçados, nossa resposta primária é frequentemente de autodefesa, e essa defesa pode se manifestar como retração, agressividade ou um silêncio gelado. Reflita sobre situações onde você se sentiu desvalorizado ou incompreendido. É provável que, em momentos semelhantes no futuro, uma sensibilidade particular seja ativada, desencadeando uma resposta desproporcional ao gatilho atual. Esse mecanismo, embora compreensível do ponto de vista psicológico, nos aprisiona em um ciclo de reatividade, impedindo-nos de acessar um estado de presença e clareza mais elevado. Ademais, a sociedade muitas vezes glorifica a autossuficiência extrema, criando um mito do indivíduo que não precisa de ninguém, que resolve tudo sozinho. Essa narrativa pode nos levar a internalizar a crença de que pedir ajuda, expressar dúvida ou admitir uma dificuldade é um sinal de incompetência. Consequentemente, desenvolvemos uma habilidade notável em mascarar nossas lutas internas, projetando uma imagem de controle absoluto. Essa fachada, embora possa parecer eficaz a curto prazo, exige um esforço mental e emocional colossal para ser mantida. O custo é a erosão da autenticidade e a dificuldade crescente em formar laços genuínos, pois a conexão verdadeira floresce na troca honesta, não na perfeição encenada. Um aspecto fundamental a desmistificar é a ideia de que o controle emocional significa suprimir ou negar sentimentos. Pelo contrário, a verdadeira mestria reside na capacidade de observar suas emoções sem se tornar elas. Imagine-se como um espectador em um teatro, assistindo a uma peça que retrata as emoções. Você pode se comover com a tragédia ou vibrar com a comédia, mas fundamentalmente, sabe que é um observador, não um participante ativo na narrativa que se desenrola no palco. Aplicando isso à sua própria experiência, a meta é desenvolver essa capacidade de observação interna, reconhecendo a emoção que surge, seja raiva, medo, tristeza ou alegria, sem se deixar dominar por ela. Essa distância sutil é o que permite a análise racional e a tomada de decisões ponderadas, mesmo em circunstâncias emocionalmente carregadas. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um conflito interpessoal no ambiente de trabalho ou em um relacionamento pessoal. Em vez de reagir impulsivamente a uma crítica que poderia ser alimentada por inseguranças antigas, você pode fazer uma pausa. Essa pausa é o espaço onde a autogestão entra em jogo. Você reconhece a pontada de defensiva, talvez até a raiva que começa a borbulhar, mas, em vez de verbalizá-la de forma explosiva, você a observa. Pergunta-se: de onde vem essa reação? É sobre a situação atual ou um eco de algo mais profundo? Essa reflexão momentânea permite que você escolha uma resposta mais construtiva, focada na resolução do problema, em vez de ser consumido pela tempestade emocional. A prática contínua dessa observação e da escolha consciente de resposta é o que gradualmente constrói essa serenidade. Não se trata de um interruptor que liga à impassibilidade, mas sim de um músculo emocional que se fortalece com o exercício. Cada vez que você consegue pausar, observar e escolher uma resposta em vez de reagir, você está gravando um novo caminho neural, substituindo padrões antigos por um comportamento mais habilidoso e menos reativo. Essa é a essência do autodomínio. Não a ausência de sentimentos, mas a capacidade de navegar por eles com sabedoria, transformando o que antes era um obstáculo em um trampolim para o crescimento e a clareza estratégica. Ao refletirmos sobre esta jornada,
Percebemos que a maestria emocional não se configura como um escudo impenetrável contra as adversidades da vida, mas sim como um intrincado sistema de navegação, afinado com precisão. É a capacidade de interpretar os ventos, de ajustar as velas, de antecipar as marés, sem jamais perder a conexão com o destino almejado. Não se trata de silenciar a sinfonia complexa dos nossos sentimentos, mas de aprender a orquestrar cada nota, cada melodia, de forma a compor uma harmonia que ressoa com propósito e clareza, mesmo em meio ao mais estrondoso crescendo. Essa habilidade de discernir o sinal do ruído, de compreender a origem de cada onda de sentimento e de escolher conscientemente a nossa resposta, é o que verdadeiramente nos capacita a transcender a reatividade e a abraçar a proatividade em nossa existência. A paisagem interior, antes um terreno de reações automáticas e por vezes destrutivas, começa a se revelar como um campo fértil para o cultivo de uma força mais profunda e resiliente. É como se, ao longo deste caminho, tivéssemos desvendado um mapa antigo, detalhando os labirintos da nossa própria psique e, mais importante, revelando os portais de acesso a um centro de controle interno. Essa compreensão não é um fim em si mesma, mas o alicerce sobre o qual se constrói uma nova arquitetura de ser, onde a vulnerabilidade genuína não é mais um ponto cego a ser ocultado, mas sim um componente integrado de uma força mais vasta e autenticamente humana. Ao entrelaçarmos as diversas perspectivas que exploramos, emerge uma visão clara. O verdadeiro poder não reside em uma armadura fria que repele o mundo, mas em uma clareza mental que permite navegar através dele com discernimento e propósito. É a arte de ser o mestre do próprio navio, mesmo quando as tempestades ameaçam. Essa capacidade de autodomínio, cultivada com intenção e prática, transforma a experiência da vida de uma luta constante contra as emoções para uma dança com elas, uma interação consciente que nos guia em direção aos nossos objetivos mais elevados. A sabedoria que emana dessa postura é a de que nossas emoções, quando compreendidas e geridas, tornam-se aliadas poderosas e não inimigos a serem combatidos. Nesta conjuntura, o que antes parecia um enigma complexo, como manter a serenidade em meio ao caos, desdobra-se em um convite à ação, um chamado para integrar essas descobertas em nossa própria jornada. A cada passo dado em direção a essa autocompreensão, fortalecemos a nossa capacidade de agir com intenção, de responder com sabedoria e de construir uma vida que reflita a força e a clareza que residem em nosso interior. Estamos agora em um ponto de virada, onde a teoria se encontra com a prática e onde a promessa de uma transformação duradoura começa a se concretizar. A convergência desses insights nos prepara para abraçar uma nova realidade, onde a gestão das próprias emoções é vista não como um fardo, mas como a chave mestra para desbloquear um potencial ainda maior. A serenidade que emana dessa maestria interior é contagiosa, impactando não apenas a nossa própria experiência, mas também a forma como interagimos com o mundo e influenciamos aqueles ao nosso redor. Estamos, de fato, à beira de uma compreensão mais profunda do que significa ser verdadeiramente forte, uma força que é ao mesmo tempo resiliente, compassiva e inabalável. O verdadeiro poder, você agora compreende, não reside na ausência de tempestades, mas na habilidade de navegar por elas com um leme firme e um olhar sereno. A jornada que empreendemos juntos desmistificou a ideia de que a força se manifesta como insensibilidade. Ao contrário, revelou que a verdadeira maestria é a orquestração consciente de nossa paisagem emocional. É a arte sutil de observar a raiva sem ser consumido por ela, de reconhecer o medo sem permitir que ele dicte nossos passos, de sentir a tristeza sem nos afogarmos em seu abraço. Essa clareza, essa capacidade de discernir e escolher nossa resposta, em vez de simplesmente reagir, é a fundação sobre a qual construímos uma vida de propósito e resiliência inabalável. Pense nisso não como uma batalha a ser vencida, mas como uma dança a ser aprendida, um balé complexo onde cada movimento é deliberado, cada passo é consciente. A frieza que tanto incomoda os despreparados é, na verdade, uma fachada de autoproteção,
Um véu que esconde uma profundidade de sentimentos que, quando não compreendidos, podem nos paralisar. Mas agora você possui as chaves para desvendar esse mistério. Você entende que a vulnerabilidade genuína, longe de ser uma fraqueza, é a porta de entrada para uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o mundo. É na coragem de sentir, de processar e de expressar de forma construtiva que reside a sua força mais autêntica. A imagem do estrategista habilidoso, imperturbável diante da adversidade, ganha um novo significado. Não se trata de um ser desprovido de emoções, mas de um mestre em canalizá-las, transformando o potencial destrutivo em um motor de clareza e ação. Cada desafio que você enfrentou, cada momento de dúvida, cada impulso reativo que você conseguiu observar e, em vez de ceder, escolher uma resposta mais ponderada, foi um ato de autodomínio. Você está, sem perceber, esculpindo um novo eu, um ser mais resiliente, mais perspicaz e fundamentalmente mais livre. A verdadeira prática, portanto, começa agora. Não se trata de atingir uma perfeição inatingível, mas de abraçar a jornada contínua de autoconhecimento e autogestão. Cada dia oferece uma nova oportunidade para refinar essa habilidade, para escolher a clareza em vez do caos, a intenção em vez da reação. Lembre-se que a força que você busca não está em muros mais altos, mas em pontes mais fortes. Pontes que você constrói dentro de si mesmo, conectando suas emoções à sua razão, sua intuição à sua ação. Você tem em suas mãos o poder de navegar pelos mares da vida, com uma confiança que nasce da profunda compreensão de sua própria capacidade de ser o capitão de seu destino. A serenidade não é um estado a ser alcançado, mas uma prática a ser vivida, um reflexo da sua coragem em abraçar a totalidade de quem você é.